Paz, pessoas, bom dia, tudo bem? Estamos aí com mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje, dia 97. Gente, tá passando muito rápido. Você também tem essa impressão, a mesma que eu, que tá passando muito rápido? Eu não tô conseguindo nem acompanhar os dias, tudo, o ano. A gente já tá em maio, praticamente. Finalzinho de abril, né? Mas está muito rápido, as coisas estão passando rápido e a leitura também está progredindo rápido. Estamos em 1 Samuel, capítulo do 7 ao 9 hoje, e Lucas 9, do 18 ao 36. Até aqui nós acompanhamos, né, que o povo de Israel havia perdido a arca para os filisteus e tinha permitido que tumores viessem para com os filisteus. E aí eles haviam levado, né, a arca lá para o templo de adoração a Dagon. Dagon havia caído, se prostrado inicialmente, depois caído, quebrado em vários pedaços. E eles resolveram que eles tinham que entregar, devolver. Fizeram um carro de bois e a arca seguiu. Eis que ela seguiu aí de volta à terra de origem, só que quando ela chega em Bet-Semes, os homens, já dentro do povo de Israel, eles resolvem abrir a arca. Só que eles não eram sacerdotes, né? Então eles também foram feridos com tumores, né? Porque o Senhor aí também os castigou por fazer aí o que não era para ser feito. Somente quem tem autorização para estar diante da presença do Senhor é quem deve reger aí os instrumentos do sacerdócio, do sacrifício e também a arca. No 1 Samuel, capítulo de número 7, a gente vai falar um termo que a gente usa muito, que é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E o que significa até aqui nos ajudou o Senhor? O que significa de fato isso daí? Porque até então, né, a gente tem visto lideranças espirituais aí um pouco perdidas, tentando aí orientar o povo, tentando seguir, mas sempre cometendo um erro ou outro, ou o próprio povo, né, que havia aí sido vencido na guerra. Mas no capítulo de número 7, a gente vai ver aí a arca, volta aí, a continuação da história da arca, o que aconteceu com ela, sendo esquecida aí num local. E aí, durante 20 anos esquecida nesse local, o povo vai clamar aí ao Senhor pela presença dele. E aí a gente vai ver Samuel ser agora sim levantado, porque antes era só um menino, né, que havia iniciado aí a sua jornada no sacerdócio, junto ao profeta Eli, após sua morte, dado continuidade ali, seguindo, ajudando ali nos sacrifícios, mas ainda não era uma figura latente. Mas agora ele vai virar um símbolo aí de líder espiritual comprometido e vai desafiar Israel a abandonar os ídolos e se voltar para o Senhor. Vamos ler essa história então para você entender melhor? E aí a gente vai ver o valor da presença de Deus. O capítulo de número 7 vai começar assim. Então vieram os homens de Queriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eliezer seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Agora sim, estava com um sacerdote, né?
Saul exorta ao arrependimento. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, é o que eu falei, né? A presença do Senhor ficou lá esquecida durante 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, né? A deusa Afrodite, e preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Vocês estão aí reclamando, vocês estão aí murmurando, estão lamentando, aí já tem 20 anos. Então vamos fazer algo diferente. A gente não consegue mudança com as mesmas atitudes, vamos ter que fazer coisas diferentes. E ele convida eles a abandonarem aí os falsos deuses. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, né, os deuses aí de Baal, estavam a caminho aí do arrependimento, abandonando aí os ídolos, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Graças a Deus, né? Estava passando da hora. Estavam ali preparados para consagrar somente a Deus e abandonar aqueles ídolos. Caminho aí para a libertação espiritual e também física. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filhos ouviram que os filhos de Israel estavam congregados, quando os filisteus, ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então, eis que aí uma guerra estava para vir mais uma vez, né? Eis que os filisteus resolvem pelejar contra os filhos de Israel. Mas a batalha pertence a quem? Pertence ao Senhor, né? Porque agora sim eles estavam ali com um só Deus, um só povo, e orando, e num propósito. Enquanto eles estavam meio perdidos, Deus estava meio assim. Mas agora eles estavam compenetrados, eles estavam se voltando para Deus. A importância, né, de orar pelo povo. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Não cessem, não parem de orar. A importância de a gente estar sempre orando, sempre intercedendo, sempre buscando a presença de Deus. Eis que aí eles jejuaram e oraram sinceramente ao Senhor. Tomou Samuel, pois, um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor respondeu, glória a Deus. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grandes tapidos sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Eis que Israel venceu, a batalha pertence ao Senhor. O Senhor trovejou e Israel venceu, por intermédio aí da presença de Deus.
e pela confiança que eles depositaram em Deus, né? E não em outros deuses ou em outras coisas. Tomou então Samuel uma pedra, pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Um marco, Ebenezer é um marco de gratidão. Eis que aquela pedra era como se ela clamasse ao Senhor. É como se ela erguesse as mãos ali em gratidão ao que o Senhor havia feito por eles. É como se eles relembrassem as obras de Deus, para eles poderem se encorajar ali para um futuro que eles não sabiam qual seria, mas agora com o Senhor na frente. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor estava sustentando ao povo de Israel. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Glória a Deus, né? Eles foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Glória a Deus. Verso de número 14. E eis que a paz aí vai ser o fruto da obediência. Eu sempre falo, né? A linguagem do amor de Deus é a obediência, é o que Ele pede de nós, somente. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Eis que eles venceram, eis que eles seguiram. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano, fazia uma volta, passagem por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos os seus lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Glória a Deus, né? O papel aí do líder Samuel, o compromisso, o cuidado, a liderança. Eis aí um modelo de um servo fiel e devoto ao Senhor. Capítulo de número 8. Por que Israel rejeitou o governo de Deus? É Israel, né, gente? Uma hora tá aqui, daqui a pouco. Israel somos nós somos a geração eleita do Senhor. Mas aqui nós estamos fazendo a passagem para você entender melhor a Bíblia e o povo de Deus. Eis aí que o povo de Israel vai rejeitar o governo de Deus. A gente viu, né, que Samuel estava ali liderando, porém, a corrupção, uma crise ali entre o povo, eles queriam o quê? Um rei. Um rei não era apenas uma questão ali política. Eles queriam alguém espiritualmente, porque eles viam os outros povos com reis e eles queriam reis também. Eles rejeitavam Samuel somente como um rei, mas não rejeitavam somente a Samuel, isso que eles não pertenciam. Eles rejeitavam o próprio Deus como rei. Samuel, ele significava Deus no governo, Deus no centro das suas vidas. Mas eles queriam uma pessoa física, eles queriam alguém para se ver, para se conversar de fato, não um líder espiritual. E aqui, quantas vezes nós trocamos a liderança, o que um líder espiritual nos orienta? Esse capítulo vai nos confrontar nesse sentido. Trocamos o que o líder fala que é correto, o que ele nos orienta, o que é correto, pelo que nós achamos que é certo.
pelo que nós achamos que devemos fazer? Quantas vezes nós fazemos isso pelo que um familiar nos orienta? E rejeitar a Samuel como um líder é também rejeitar a Deus. E aí a gente vai ver o impacto que isso vai ter na vida de Israel. O impacto na corrupção espiritual vai trazer consequências ali àquele lugar mais uma vez. Eles vão se voltar àquilo que não agrada a Deus. Problemas que vão começar a acontecer ali naquele lugar. E Deus, que vai ver ali e vai mais uma vez ter paciência com a gente, né? Porque eu vou falar pra você, o povinho indeciso. É só Deus mesmo para ter misericórdia de nós. É por conta dele mesmo que nós não somos consumidos. Porque senão, vou te falar uma coisa, hein? Mas bora. A corrupção na liderança de Israel. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito, Joel, e o segundo, Abias, foram juízes de Berseba. Porém, seus filhos não andavam pelos caminhos deles. Antes, se inclinavam à avareza, aceitavam subornos e perverteram o direito. Então, eis que a corrupção entra ali, mais uma vez, em Israel. Então, os anciãos, todo de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Lhe disseram: Vê, já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-no, pois, agora um rei. Sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Como eu falei, Israel não queria ficar para trás. Eles também queriam um rei. Eles queriam alguém ali à frente. Porém, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então, Samuel orou ao Senhor. Ele vai pedir orientação a Deus. Como que ele vai fazer? Ficou triste, mas fazer o quê? Quem tem que orientar o que é correto é Deus. E aí Deus vai responder, né? Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. É o que eu falei com vocês. Eles não rejeitaram. Ele atendeu, sim. Ele instituiu um rei. Mas eles não estavam rejeitando a Samuel, mas eles rejeitaram ao próprio Deus. Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim, a Deus, deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Então, beleza, eles querem um rei? Vocês terão um rei. Porém, explica aí o direito do rei para ele poder reinar. Então, verso de número 10. Peraí. Eita, saiu meu negócio aqui. 10. As consequências de escolher um rei. Vocês querem um rei? Vocês vão ganhar um rei. Mas tem consequências. Quais são os direitos do rei, então? Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo e lhe pediu um rei. E disse: Este será o direito do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, como seus cavaleiros, para que corram adiante deles.
e os porá por capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem as suas armas de guerra e o aparelhamento dos carros. Então, esse rei, ele vai instituir ali serviço a cada um. Vocês não vão fazer o que vocês querem, não. Vocês vão se preparar para as batalhas. Vocês vão ter cavalheiros, vocês vão ter capitães, vocês vão ter aí ceifeiros também no campo, quem cuide aí da lavoura e quem fabrique armas também. Que afinal de contas, os filisteus dominavam ali o ferro e eles tinham que se preparar de alguma maneira se os filisteus viessem mais uma vez contra eles. Tomarás as vossas filhas como perfumistas, cozinheiras e padeiras. Então, cada um de vocês terá funções, aptidões. Mulheres, cozinheiras, padeiras, perfumistas. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. Eis que vocês terão que servir a esse rei e entregar para ele o melhor das vossas vinhas, das vossas oliveiras. As vossas sementeiras, as vossas vinhas, dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Então, vocês dizimarão. Vamos dar aí o dízimo das suas vinhas e dos seus oficiais. Vão servir a eles. Também tomarás os vossos servos, as vossas servas, os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servo. E então, naquele dia, clamarei por causa de vosso rei, que houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz. Estabelece um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Eis que estavam todos ali exigindo um rei, clamando por um rei, querendo ali um rei, insistindo. Eles se recusam a ouvir a orientação de Samuel, a instrução de Deus, né? Mas eles ainda assim pedem um rei, mesmo não querendo fazer conforme Deus havia orientado ali. E o Senhor fala: vocês querem um rei? É assim que eu quero. Então, assim, o que eu quero lembrar? Vocês querem um rei? Então eu vos darei um rei. Deus muitas das vezes permite que nós vivamos os erros das nossas vidas, que nós insistimos em segui-los. Sabemos que é errado, sabemos que não agrada o coração de Deus, mas insistimos: Senhor, permita, Senhor, faça, Senhor, eu quero, Senhor. Somos filhos mimados, insistentes. Deus nos entrega as nossas próprias paixões. E eis que eles entregaram ali a vaidade do próprio povo. E disse a Samuel: despede do povo, manda cada um para a sua cidade e entrega para eles um rei. Não é isso que eles querem? Deixe eles com o rei deles. Isso vai mudar a vida deles. Vai mudar a vida de toda a nação. Eis aqui que no capítulo 9, nós veremos uma coisa cotidiana, algo comum, virar aí um caminho para Deus, né?
Eis que Saul ali estava em busca das jumentas perdidas. Já pensou você perder algo e encontrar um caminho? Ou você estava procurando uma chave e de repente você encontra o caminho certo a seguir. Foi o que aconteceu aqui. Deus usa coisas comuns, coisas cotidianas, para nos ensinar aí a enxergar o que Ele realmente tem para nos guiar, o que Ele realmente tem para cada um de nós. Tem algo muito maior, né? Vamos ver então o que Deus preparou nesses eventos aqui para frente. O propósito de Deus em situações comuns. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e as terras de Salissa, não as acharam. Depois passaram a noite em Salim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não a acharam. Vindo eles então à terra de Zufi, Saul disse ao seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de procurar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: nessa cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quando ele diz, sucede. Vamo-nos agora lá mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Vamos a esse homem de Deus pedir que ele nos oriente, pedir uma sugestão aí desse servo de Deus, o que a gente vai fazer, o que a gente tem aí de possibilidade para a gente seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos? Então aquele homem: porque o pão que nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar os homens de Deus. Que temos? Então era comum oferecer uma oferta, né, um homem de Deus, para que eles pudessem sacrificar ali no templo, mas eles nada tinham, nem de comer. O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, a qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Então eu vou entregar aí essa prata, essa oferta, esse dinheiro para ele. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque os profetas de hoje, antigamente, se chamava vidente. Só para você entender, né? Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda, pois, vamos. E foram-se à cidade aonde estava o homem de Deus. Subindo ele pelas encostas da cidade, encontraram umas moças que saíram a tirar água. E lhes perguntaram: está aqui o vidente? Está aqui o homem de Deus? Elas responderam: está. Eis aí, o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade e porquanto o povo ofereceu hoje sacrifício no alto. Então, eis que aquelas moças que saíram para tirar água, elas orientaram que ele está ali no verso 12, diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto.
Entrando vós na cidade, logo o achareis antes que suba ao alto para comer. Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício e só depois comer os convidados. Subi, pois, agora, que hoje os achareis. Então, eis que elas orientaram a ele que eles deviam procurá-lo e ele primeiro abençoaria o alimento antes que todos ali comessem. Subindo, pois, a cidade, ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: Antes, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, a qual ungirás por príncipe sobre meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Então, eis que ele já sabia que Saul viria ao seu encontro. Quando Samuel então viu a Saul, verso 17, o Senhor lhe disse: Eis o homem a quem eu te falara. Ele dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Eis que ele continuava procurando o profeta, né? Era o nome que eles chamavam, os profetas da época chamavam de vidente. A gente leu lá isso no verso 9. Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou vidente, eu sou profeta. Sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo pela manhã. Te despedirei e tudo quanto está no meu coração tu declararei. Então vamos, coma comigo, que eu vou dizer tudo que está no meu coração. E o que Saul queria? Ele queria uma resposta para as jumentas perdidas do pai dele. Como eu falei, ele estava procurando uma chave e ele ia encontrar ali um caminho. Eis que Saul o chama para estar próximo, Samuel chama para estar junto dele. E ele prepara aí o caminho de Saul. Verso de número 20. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupem o teu coração com elas, porque já se encontraram. A quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura, não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Então, Samuel fala para ele, fica tranquilo, não fica com o coração apertado, porque as jumentas que você estava procurando, elas já foram encontradas. Porque elas pertencem à casa de Deus, está tudo reservado. Tudo que é precioso está reservado para Deus. Aí ele fala, não. Por que você está falando isso? A minha tribo é a menor. Eu vim aqui amando de meu pai. Você está me confundindo, Samuel. Você está meio equivocado. E aí Samuel, tomando a Saul e a seu moço, levou às salas de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que era cerca de 30 pessoas, estavam ali naquele lugar. Então disse Samuel ao cozinheiro: Traze a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Então, a coxa ali era uma parte importante até hoje, né? A coxa é bem disputada.
e disse: Samuel, eis que isto é o que foi reservado. Toma-o e come, pois se guardou para ti para essa ocasião, ao dizer eu: convidei o povo. Assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado, sobre a beirada ali, sobre o canto. Levaram-se de madrugada e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera que te farei saber as palavras de Deus. Eis que ali ele tinha participado de um banquete, algo ali especial, mas ele ainda não sabia direito o que Deus tinha para com ele. Estou falando de Saul. Ele foi lá procurando uma orientação a respeito das jumentas do pai dele. E ele disse: ó, fica tranquilo, as jumentas já foram encontradas, elas pertencem ao Deus Pai. Teve aquele banquete, teve aquele jantar, Samuel e Saul participaram, mas Saul ainda não tinha um retorno do que ele tinha que fazer. A certeza que ele tinha é que era para ele ficar tranquilo a respeito das jumentas, mas Deus tinha algo mais para ele, e eis que Samuel ia conversar com Saul em particular, e pede para que o moço vá à frente. Hoje, no Antigo Testamento, a gente vai até aí, só no 9, e no próximo dia a gente vai falar o que Deus tinha com Saul, ali em particular. E para a gente finalizar o dia 97, vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, do verso 18 ao 36. No capítulo de número 9, a gente já viu que Jesus ele vai enviar os 12 e vai entregar autoridade e poder para a cura e para expulsar demônios. A gente viu também a multiplicação dos pães e as 5.000 pessoas que foram alimentadas ali com a multiplicação dos pães. Hoje, a gente vai ver Pedro falando a respeito aí da morte de Jesus. Estando ele, Lucas 9, verso 18. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que eu sou? Jesus perguntando aí para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros acham que você é Elias, outros dizem que ressurgiu, um dos antigos profetas. Enfim, acham que eu sou muitas pessoas. Porém, ele pergunta, mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Porém, advertiu-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então não é para vocês ficarem falando, porque eis que eu vim e eu vou sofrer mesmo, e é preciso que eles reconheçam que eu seja morto, mas que depois eu venha a ressuscitar. E os discípulos, eles devem carregar a sua cruz, né? Eis essa passagem é muito famosa. E no verso 23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie a si próprio para poder seguir os meus ensinamentos. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida
por mim, por minha causa, essa a salvará. Então, se vocês vierem a morrer, a perecer, mas se for em meu nome, vocês terão salvação. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se viver e perder-se, ou ao causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Então, eis que alguns de vocês realmente morrerão, mas morrerão para ganhar a sua vida em mim, no reino de Deus. E ele fala que a gente deve nunca devemos nos envergonhar do Evangelho. Porque se nós nos envergonharmos de Deus, quando chegar o momento, ele também dirá que não nos conhece. Então, seguimos, né? Verso 28. Deixa eu ver o 28. A transfiguração. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subindo ao monte com o propósito de orar, e aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que os 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Eis que os 2 estavam ali com ele, aos quais apareceram em glória e falavam da sua partida, com ele estavam para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conversando-se, acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. E ao se retirarem, estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Não sabendo, porém, o que ele estava falando direito, né? Eis que Pedro queria morar ali com os profetas. Ele acabou de ouvir que era necessário, ele disse que era necessário que eu morra, que eu pereça, para que eu possa cumprir o propósito, para que eu venha ressuscitar. Mas Pedro, ele simplesmente queria ali, ele viu a boa parte. Ele falou assim: eu quero ficar aqui com esses profetas, Jesus. Eu quero ficar aqui em cima no monte. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e eles encheram-se de medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Depois dessa voz, chamou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Eis que eles haviam presenciado aí Deus Pai falando com Jesus, dizendo: Este aqui o meu filho, o meu eleito. Eu estou aqui ouvindo a sua oração. Hoje até o 36, né? Então até aqui. Então eis que os 12 estavam ali, não compreendendo direito, mas presenciando ali aqueles momentos em que Deus confirmava e testificava que ele era o Cristo, que ele era o Messias. Assim como também Pedro tinha essa certeza no coração, Deus Pai preparava Jesus para o que ia acontecer. Então até aqui, né? Hoje, dia 97, nós vimos aí Deus preparando Saul, um homem comum, e
fazendo o que o povo queria, insistentemente. A gente viu que eles haviam negado não a Samuel, mas a Deus, né? Às vezes a gente quer fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. E Ele nos permite. Ele permitiu que o povo tivesse um rei. E nós? E a nós? O que você tem prevalecido? A vontade de Deus? Você tem escutado os líderes espirituais? Ou você simplesmente tem escutado a sua própria voz? Ou a voz dos seus familiares? Escute a voz de Deus. Eis que Jesus aqui também estava partindo para o que Deus havia preparado ele, para ele seguir o caminho para a redenção do mundo, mas não seria fácil e Jesus sabia disso, por isso ele estava sempre em espírito de oração, por isso ele estava sempre levando os discípulos ao monte. Estejamos sempre orando, buscando a presença de Deus, que com a presença de Deus Ele vai nos trazer um esclarecimento melhor do caminho correto a qual nós devemos seguir. Amém? Até aqui, então, finalizamos o dia 97. Vamos orar para nós finalizarmos. Pai, nós queremos agradecer por mais essa leitura, por esse momento em que o Senhor esteve conosco, pela Tua palavra que o Senhor falou nos nossos corações e como nós devemos nos atentar aos seus profetas. Pai, nos ajuda a ter ouvidos, olhos espirituais, enxergar realmente qual é o caminho que o Senhor tem para nós. Não fazer somente o que é agradável aos nossos olhos, mas o que realmente agrada ao Teu coração, Pai. Sê conosco em tudo, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima. Tchau.